Estaremos lendo a partir do versículo 1 do capítulo 10, iniciando essa mensagem e concluindo esta mensagem no próximo domingo, querendo Deus, permitindo o nosso Deus. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras. Se você está vendo alguém sem Bíblia, por favor, compartilhe a sua Bíblia, para que possa acompanhar o texto das Sagradas Escrituras. No 3º ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido por Beltesazar em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do 1º mês, eu me encontrava em pé, junto à margem de um grande e rápido rio, que Dekel, no original é tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. O seu corpo brilhava com o berilo e outras pedras preciosas. O rosto iluminado como relâmpago, os olhos como tochas acesas. Os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e a sua voz soava forte e grave, como o barulho das multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam na minha companhia não a conseguiram ver. Foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Assim, fui deixado a sós, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos. Entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida, senti que a mão de alguém tocou em mim, me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito muito amado. Presta, pois, toda atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Eis que ele me exortou e me colocou, e eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Este texto mexeu muito comigo,
Eu, no meu sistema de leitura bíblica, que estou fazendo para completar aqui a leitura completa de Gênesis e Apocalipse, passei pelo livro de Daniel e observei as grandes semelhanças entre Daniel e Apocalipse. Detalhes das revelações que Daniel teve, as visões que Daniel recebeu do Deus eterno, muito são semelhantes às visões de Yohanan, de João, enquanto estava na ilha de Patmos, em que nós chamamos de Apocalipse. E aí, algo surgiu em meu coração, porque quando passamos por fases espirituais, e todos nós passamos, oscilações, situações na nossa vida, em que por vezes nós estamos lá no alto, num avivamento tremendo, experimentando manifestações da glória de Deus, e de repente, num dado momento, passamos por vales que por vezes nos encontramos, entre aspas, sozinhos. Ninguém sabe o que a gente está sentindo, ninguém vê a nossa lágrima derramada num momento particular ou quando estamos deitados. Ninguém percebe que você não está bem. São estes os momentos que passamos por vezes, mesmo sendo espirituais ou não tão espirituais, começando a vida cristã ou já em avançada idade cristã. E aí precisamos dar uma parada e consultar a Deus o que está acontecendo comigo. Porque às vezes nem a gente sabe o que está acontecendo. É ou não é verdade? Nem a gente sabe o que a gente está sentindo de verdade. E aí nessas paradas, Deus costuma revelar a sua voz doce, suave. Em outros momentos, uma voz poderosa, para nos arrancar da inércia. E foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, como vocês sabem, foi um jovem levado ao cativeiro babilônico, mais ou menos no ano 605 antes de Cristo, quando Nabucodonosor, como castigo para Israel, para que Deus tratasse esta nação, Deus permitiu que este império babilônico tomasse conta de Israel e levasse cativos alguns. E você percebe então que ele, quando foi levado para o cativeiro, propôs no seu coração não se contaminar. Nós vemos isto lá no capítulo 1, se você puder ir comigo, no versículo de número 8. Apenas um jovem que poderia se entregar ao sofrimento, à tristeza, ele determina em seu coração não se tornar impuro. Veja, Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com um vinho especial servido à mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Perceba comigo, a vida de consagração de Daniel já lhe era uma marca, desde a sua juventude.
E ele, apesar de agora ter à sua disposição a possibilidade de viver numa tranquilidade, num prazer, mesmo cativo, mas ele estava dentro da corte, desfrutar de prazer, ele observa, não é o tempo de eu viver satisfeito, tranquilo. Eu preciso estar alinhado com Deus, eu preciso estar sintonizado com a sua vontade. Então ele propôs ao seu coração não se contaminar. Queridos, eu quero que você entenda que para Deus te salvar e te tornar herdeiro do céu, ou seja, se você morrer, você vai ter a vida eterna com Ele. Basta que você entregue o seu coração a Jesus e diga: Senhor Jesus, a minha vida, a partir de hoje, é tua. Veja bem, não é ter uma religião, assumir uma religião, mas é uma entrega de vida. A partir deste momento, você está salvo. E o Espírito Santo passa a morar em você e te conduzir na jornada da vida, te levando a um processo que nós chamamos de santificação. Só que para você alcançar esta santificação, que nada mais é do que um melhoramento dos seus pensamentos, da sua vida, a sua vida estar de acordo com o propósito eterno de Deus. Para que você alcance isso, você tem que se consagrar. Mas que para se consagrar, é preciso pagar um preço. Estamos muito acostumados a desfrutar da salvação e achar que está tudo bem. Meu filho, vai estar tudo bem quando tudo terminar. Mas enquanto não terminar, as coisas não vão bem, as coisas não estão bem. Você precisa estar tendo uma visão espiritual diferenciada. Mas para você ter esta visão diferenciada, você tem que decidir algumas coisas básicas. E, infelizmente, eu preciso te dizer, essas decisões básicas para uma vida de compromisso com Deus custam para nós. Daniel, ele se propôs a não se contaminar. Mas para ele não se contaminar, ele precisava se abster. O que significa a palavra abster? Deixar de desfrutar, deixar de consumir, deixar de receber. E isso era um preço alto. Porque na condição dele, ele precisava ter um condicionamento físico, ele precisava ter a sua mente bem ajustada. Ele era um intelectual, já tinha sido observado que ele e os seus amigos tinham um QI, coeficiente de inteligência, e um coeficiente emocional elevadíssimo, e por isso foram destacados. Ele precisava se alimentar bem, e tudo lhe era oferecido, mas ele percebeu que por trás daquelas benécias, daquelas iguarias, haviam propósitos escusos, havia manipulação maligna, e ele determinou em seu coração se abster, não consumir, se consagrar a Deus. E isso lhe custou. A gente sabe da história. Ele poderia perder a condição dos seus privilégios, ele poderia ser expulso daquele ambiente de corte, mas ele fez uma prova com Deus, e esta prova lhe resultou
em autoridade espiritual. Ah, queridos, há sim um preço para nos consagrarmos a Deus. E nós precisamos estar dispostos a pagar este preço. Pastor, não seria mais cômodo, mais tranquilo ficar só na superficialidade, não aprofundar o relacionamento espiritual, não estar envolto ou envolvido com situações que vão gerar desgastes? Poderia. Mas o ato de você viver na superficialidade ou na indiferença, o maior prejudicado não é o reino de Deus, não é o próprio Deus, é você mesmo. É você mesmo. Porque quando o momento que você vai precisar da autoridade espiritual, o momento que vai se apresentar diante de você, que você será exigido para combater, para enfrentar, para vencer, se você não estiver preparado, se você não estiver mergulhado, se você não estiver consagrado, você perderá a batalha, sucumbirá em ansiedade, em crises. Vale a pena pagar o preço e se consagrar a Deus. Num segundo momento, e agora registrado no capítulo 6, a vida de consagração de Daniel nos ensina algo ainda mais especial. Se você puder comigo, Daniel capítulo 6. Versículo de número 10. Diz assim o texto: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Elar, do seu Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. E você sabe muito bem qual foi o resultado desta situação em que Daniel, apesar da declaração de que ele poderia ser morto, toda aquela articulação dos principais do Império Babilônico era para que ele fosse envergonhado e ele fosse eliminado. E o resultado disso foi que agora já sobre o governo de Dario, ele é mandado para a cova dos leões. E aqui ele já não era mais um jovem, como no início. Provavelmente Daniel já estava chegando aos 80 anos de idade. E ele então propõe no seu coração continuar com a sua vida de consagração, custasse o que viesse a custar. Apesar da ameaça, apesar de saber o grande perigo que passava, ele não baixou o nível de consagração. Pelo contrário, 3 vezes ao dia,
E é algo que, neste período, que estaremos de 21 dias de oração, nós estabeleceremos uma rotina de oração. 3 vezes nós estaremos marcando para estar em oração, se possível juntos, no mesmo horário. Logo pela manhã, depois à tarde e ao findar o dia, nós estaremos orando. Assim fazia Daniel. Ele buscava a presença de Deus ao amanhecer, à tarde e ao pôr do sol. E a isto foi a razão para que chegasse a Dario a notícia de que o Daniel, que ele tanto respeitava, estava desobedecendo a ordem. E qual era a ordem? Nos 30 dias, ninguém poderia pedir nada a deuses ou Deus algum, a não ser a Dario. Este era o decreto. Tudo manipulado, estrategicamente manipulado para paralisar a vida espiritual daqueles que buscavam o Deus eterno e poderoso. Queridos, vivemos um tempo em que vivemos pela força maligna do sistema mundial, uma manipulação de todas as formas para paralisar a nossa vida com Deus. E aí, voltando à questão das nossas oscilações que passamos, é bem verdade que se estamos frágeis, essa estratégia para nos atingir, para destruir a nossa vida com Deus, ela ganha espaço. Nós encontramos desculpas para não estar na presença de Deus, não servir a Deus com os nossos dons espirituais. Nós encontramos desculpas e forças para dizer, não, agora não dá, porque é perigoso. O que vão dizer? São muitas as razões que este sistema, que eu chamo de velho, já desde lá do Éden, vem para destruir os sonhos de Deus para a nossa vida e para a sua igreja. E cabe a mim e a você, filho, filha, tomar uma decisão, sim, sacrificar, sim, mas de manter, mesmo que sistematicamente, para alguns, mas vai ser mecânico. Quando eu desafio a leitura da Bíblia durante todo o ano, mas isso é mecânico. De orar sistematicamente, isso aí é religioso. Não, filho, não é. Existem momentos que os bons hábitos nos mantêm de pé. Quer ver uma coisa? Hoje alguém precisou te chamar para almoçar. Você rapidinho já estava lá, não estava nem com fome, a comida estava cheirosa, bem preparada, né, Danúbia? Coisinha gostosa esse cheirinho. Ninguém vem comer, não, você já se apresenta. Que hábito bom, né? Se alimentar, comer. Agora não precisa mais ninguém te pedir para escovar os dentes quando acorda, depois que se alimenta, porque você já sabe que este bom hábito mantém a sua saúde bucal. E assim são tantos outros hábitos que são saudáveis à nossa vida e que não fazemos mecanicamente, nós fazemos porque o nosso corpo, a nossa vida precisa. Ninguém precisa mais mandar a gente fazer. Assim também é a nossa vida com Deus. Precisamos criar bons hábitos. E hábitos como a leitura das Escrituras Sagradas. Hábitos como nossas orações.
Hábitos como estar em comunhão, como você hoje decidiu estar, vindo à igreja, estar com outros irmãos. Hábitos que nos mantêm de pé. Aleluia. Deus deseja sim que apesar das oposições, das ameaças, venhamos manter hábitos que nos mantenham vivos espiritualmente. Por último, queridos, lemos no capítulo 9, uma oração que Daniel faz, que resulta no capítulo 10 que lemos. Daniel intercede por seu povo, e ele se lança então num clamor intenso, que vai lhe resultar em crescimento espiritual. Perceba comigo nos versículos 2 e 3 e depois a seguir. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas. Não eram apenas conversas com Deus, mas eram momentos de derramar o coração, de suplicar. E ele prossegue dizendo, em orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinzas. E orei a Yahvé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão. Depois em casa você leia esta oração e esta confissão de Daniel. Próximo domingo voltaremos em algumas partes desta oração. Mas em especial nos versículos 8 e 9, o texto nos diz assim, ó Elohim, nosso Deus, é a expressão de Daniel. Ó Elohim, nosso Deus, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos antepassados pertence toda a vergonha, porquanto temos errado e pecado contra ti. Daniel está rasgando seu coração e percebendo que o pecado do seu povo também era seu. E ele prossegue dizendo, mas a Elohim, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão. Ao nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão. Estamos no ano do perdão. O nosso reconhecimento de erros no passado serão nestes 21 dias expostos. E nós alcançaremos o perdão de Deus. E ele diz ainda mais, apesar de termos sido tão rebeldes contra ele, não te demos ouvido, ó nosso Deus, Elohim, Deus eterno e soberano. Tampouco prestamos reverência e obediência às leis que nos deste por intermédio dos teus servos, os profetas. Portanto, todo Israel transgrediu a sua Torá, desviando-se para não obedecer a tua voz. E ele continua abrindo o coração. E o resultado disso, Nilzinha, é que Deus estava ouvindo. Deus estava vendo aquele coração contrito, aquele coração se humilhando na presença de um Deus eterno, de um Deus conhecedor das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, mas misericordioso para intervir e mudar a nossa sorte. Deus estava vendo
E há então uma intervenção da parte de Deus maravilhosa, que foi o texto que nós lemos no capítulo 10. Sim, Deus dá a Daniel uma visão. Uma visão que agora pega aquele homem, com mais ou menos 80 anos, e mostra coisas do futuro. Uma visão que revela para ele, fazendo enxergar algo que aconteceria logo a seguir na própria história de Israel, mas de algo que acontecerá nos nossos dias. Daniel começa a enxergar e ver, e esta visão, depois no capítulo 11 em diante, vai sendo esmiuçada, faz com que ele tremesse na base. Homem experiente, consagrado, que pagava o preço, mas que humanamente era igual a mim, igual a você, frágil. E diante disto, a revelação faz com que ele perceba, em primeiro lugar, que Deus o amava. Tu és um homem muito hamad. No hebraico significa muito amado, muito gracioso. Queridos, eu estou com uma expectativa muito grande para esses 21 dias. Eu sei que o papai me ama. O papai também te ama. Sim ou não? Ele nos ama intensamente. O seu cuidado para a gente é assim, incondicional. O seu amor é incondicional para com a gente. E nessa minha expectativa de experimentar um mover, um avivamento pessoal, minha vida, a vida da igrejinha, da nossa família IBAN, essa é a minha expectativa. Deus já sonda o meu coração, eu sei que sonda os nossos corações e mentes. E quando a gente se propõe a pagar o preço, em nome de Jesus eu estarei aqui às 3 noites, as 3 vigílias. Vamos junto, Pereira, nem que seja só nós dois aqui, meu irmão. Vamos estar juntos, nos derramando diante de Deus, derramando o nosso coração e aguardando o que Ele está reservando para nós. Estamos começando só um ano, 2022, estamos ainda em janeiro, vamos já pular, olha só, já não é mais janeiro, já vamos pular para fevereiro. Deus quer realizar ainda muita coisa em nossa vida pessoal, familiar, mas também nesta igreja. Porque Ele nos ama. Posso abrir meu coração? É melhor não. Esse negócio de ficar abrindo o coração, né, Juninho? Então, uma revolução. Não, vou abrir não. Vamos prosseguir. Em segundo lugar, Ele quer mudar a nossa sorte. Ele nos ama e quer mudar a nossa sorte. Quer mudar a nossa história. E quando Daniel tem a visão, e a visão é uma teofania, a linguagem teológica significa uma manifestação do próprio Deus diante dele. Ele cai com o rosto em terra. Domingo que vem nós vamos
ver a sequência, o que a presença de Deus faz com um homem que acaba esgotado no chão. O que Deus faz? Querido, eu já quero deixar o gostinho no próximo domingo na sua vida, lhe dizendo que Deus tem propósito em trazê-lo aqui mais uma vez. Próximo domingo, quero te convidar a estar aqui mais